Te adoramos, Senhor. Oh Deus de poder, te exaltamos, Pai. Este culto é um presente a Ti, de gratidão, Senhor Jesus, de toda a honra, Deus, de toda a glória, Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Agora nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, opera, Senhor. Senhor, e com a mesma educação que o Senhor nos ouviu, nós também vamos Te ouvir. Tenha liberdade em nosso meio. Prepara a nossa mente para receber a Tua mensagem. Seja ela, Senhor amado, qual cunho for. Prepara o nosso coração como terra boa para receber a semente que vai produzir a 30, 60 e 100. Te amamos de todo o coração. E acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais em nossa vida. Fica conosco e nos comunica a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ponto de missões. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vou ler em outra versão para vocês também. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes, corrijamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nem podemos sentar, lembrando que aquele dia que ali está relatando é o dia do Senhor. É o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou o dia da nossa partida desse mundo. Nós não sabemos, sempre repito isso, nós não sabemos qual será o nosso último minuto dessa vida. O casal de irmãos estava voltando de Minas para cá. Eles não disseram assim, do que houve com o carro, nós vamos bater o carro e vamos morrer. Eles estavam vindo resolver assuntos relativos a eles, que houve um acidente e os dois morreram. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia. Portanto, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós não podemos jogar como se estivéssemos numa brincadeira de roleta russa. Sabe o que é a roleta russa, né? Todos aqui sabem. Tira-se todas as balas de uma arma, deixa uma só giro, aí vai passando. Brincadeira mais difícil, mas tem gente que gosta disso, desenvolver. Aí um vem, dá o gatilho, não é nada, outro vem, começa a passar da metade, os outros ficam preocupados, até que chega um, põe, escola os miúdos, parte deles. A nossa vida é muito curta, o nosso tempo é limitado. Portanto, nós temos que saber conduzir a nossa vida com Cristo em sua prioridade, com Cristo em sua atitude. Hoje nós vamos ver o perigo de fazer turismo. Perigo de fazer turismo. Turismo não é algo muito bom, mas é algo irresponsável. Nós vamos para um país estranho, ou para uma cidade estranha, e chega lá, mas o propósito daquilo é registrar tudo. Tirar foto, vamos comprar lembranças, vamos comer o que nós comemos, vamos aproveitar esse turismo. Ninguém vai para turismo trabalhar. Ninguém vai para turismo nem descansar. As pessoas, elas vão para turismo. Quando nós vamos fazer turismo, nós vamos com o intuito de viajar. Me lembro quando eu fiquei os 10 dias em Israel. Nós acordávamos 6 horas da manhã todo dia, e o dia todo nós passávamos em peregrinação nos lugares onde Jesus passou. Em cada lugar que nós passávamos, o guia nos punha sentado e nos dava uma aula sobre aquele lugar. Olha, aqui Jesus fez isso. Por que Jesus fez isso? Eu pude aprender muita coisa com o costume judeu, porque Jesus era judeu. Então tem coisas que na Bíblia hoje que eu olho com os olhos de um judeu, porque eu aprendi com um
significava aquilo. Mas não tinha outra coisa para fazer, vamos peregrinar. Saímos às 6 da manhã, o almoço era na cidade onde estávamos, e na volta para o hotel, às 18 horas, que nós íamos descansar, tomar um banho, descansar e descer para jantar no hotel onde nós estávamos. Mas durante o dia todo nós só pensávamos em estar nos lugares onde Jesus estava. Eu estive no Monte Carmelo, onde Elias derrotou os 450 profetas de Baal. Do Monte Carmelo eu tive a visão do Vale de Josafá, ou Vale do Armagedon, para quem não sabe, onde vai ter a última batalha antes de Cristo derrotar os inimigos e levar a igreja com ele. Então, no turismo nós vamos fazer isso. Nós vamos conhecer lugares. Mas é um grande perigo para quem faz turismo. E principalmente nós estamos falando de turismo crente. Turismo cristão. É pessoas que acham e não valorizam a palavra congregar. Jesus congregava. Jesus era membro de uma sinagoga. Pude ver os restos dessa sinagoga lá em Israel. Jesus aos sábados, porque é costume judaico, aos sábados, eles não costume, é um mandamento de Deus para eles lá, eles paravam tudo e iam para a sinagoga. Na sinagoga tinha a parte dos homens e a parte das mulheres. Na parte dos homens eles sentavam, liam a Torá, são os 5 primeiros livros, aprendiam da lei, sorteavam uma carta. Lembra das passagens que Jesus falava assim? E hoje eu peguei o livro que dizia a respeito do profeta Isaías. Então na sinagoga eles faziam isso. Só que eles não ficavam quase 6 horas ali lendo e orando. Então eles congregavam. O que é congregar? Ajuntar em congregação. Congregação quer dizer ajuntamento. A Bíblia diz: não deixeis de congregar, não deixeis de vos ajuntar. O fogo, a brasa, tirada do fogo apaga. Se nós fizermos uma fogueira e tirarmos uma brasa, ela vai. Mas se aquela brasa, por menor que for, ela estiver dentro do fogo, ela vai continuar abrasando. Não é assim que fazemos o churrasco? A brasa, as muitas brasas se aquecendo, elas demoram ali a ponto de nós assarmos uma carne. E tem carne com uma costela que demora muito para assar, mas as brasas estão juntas. Congregar quer dizer ajuntar-se com um propósito. E nós temos visto hoje uma grande negligência na congregação da igreja. E a congregação, ela está se esfacelando, está deixando de ser importante. E todas as vezes que eu desvalorizo o que a Bíblia me manda valorizar, eu trago sobre a minha vida consequências inimagináveis. Porque tem muita gente que vive desanimado espiritualmente, porque é uma brasa tirada do fogo. Essa brasa precisa voltar para o fogueiro. Lembra dos primeiros dias depois de aceitarmos Jesus? Se bem que hoje em dia a pessoa aceita Jesus numa semana, na outra já está desviada. Mas lembra, na minha época era assim, a gente aceitava Jesus aquele fervor. É monte, é oração, é vigília. Na nossa igreja mesmo, a igreja quadrangular, ela diminuiu demais os cultos. Então, na minha época, não sei se a época de alguns irmãos aqui que devem ter o mesmo tempo de congregação, o mesmo tempo de salvação do que eu, mas na minha época os cultos eram terça, oração, quinta, era a unção com homem, terça, quinta, sábado, culto oficial, né? Culto de jovem não, de domingo. Então eu fui. Sexta ou quarta, tarde. E domingo de manhã, escola bíblica. A escola bíblica a gente ia de manhã, irmãos, presta atenção. A minha cidade, Jacareí, tem quase 380 mil habitantes. É isso? 280 mil, quase 300 mil habitantes. Jacareí é grande demais. Nós congregávamos numa igreja a 5 quilômetros de casa. E por que nós congregávamos? Porque nós gostávamos do pastor.
O pastor era nosso amigo e ele tinha ido embora para Minas, voltou para a cidade, eu tinha desviado com esse pastor e eu voltei a congregar com esse pastor. Esse pastor era a minha referência. Então, nós íamos 5 quilômetros terça, quinta, íamos no sábado, íamos no domingo de manhã, voltávamos para casa a pé. A escola bíblica acabava às 10 horas, nós ficávamos jogando bola com os irmãos, né? E ia embora meio-dia, 1h. Chegávamos em casa, o pastor estava grávida do Felipe, nós chegávamos em casa, levava quase 1 hora para descer, porque ela estava com o pé muito inchado e nós não tínhamos carro. E à noite nós voltávamos para o culto, eu era líder, eu tinha que estar na igreja. A oração aqui é 10 para 7, lá era 6h30. Nós tínhamos meia hora de oração antes do culto. Eu não me lembro, a não ser um dia que eu tive um princípio de pneumonia, eu não me lembro de perder. Eu não me lembro de faltar. E no dia da ceia tinha maratona de oração. Escola bíblica. Na escola bíblica tinha pessoas orando das 7 da manhã às 7 da noite. Cada hora alguém orava. Aí o que eu fazia? A pastora ficava orando e eu ia embora para casa. No dia da Santa Ceia não tinha futebol com os irmãos. Eu ia embora para casa. Fazia o almoço, ela chegava. Quando ela chegava, eu subia para orar 2 horas. Para voltar às 3, para 6h30 para a igreja de novo. Eu tinha uma alegria em congregar. Eu tinha uma alegria em estar na igreja. Para mim era a minha vida. Quando eu não estava na igreja, não tinha gente procurava alguma coisa, cadeia. Segunda-feira na cadeia. E segunda-feira na pagava cedo para trabalhar, né? Não, a gente trabalhava, nós éramos funcionários públicos, nós não perdíamos tudo. Esse prazer de congregar se afastou da igreja. Eu estou bem cansado, hoje eu não vou, mas domingo que vem vai ter culto. Quem garante isso? Os nossos queridos irmãos que estão hoje na glória não pensavam nunca que aquele carro ia bater. Nós não podemos contar com o amanhã, porque talvez o amanhã nunca chegue. E se hoje fosse o último dia e tiver que se apresentar diante de Cristo amanhã, como está a sua salvação? E se ele voltar agora, nós vamos ouvir a trombeta ou nós vamos ficar? Porque estar aqui não significa ser salvo. Tem muita gente dentro da igreja pedófilo. Tem muita gente dentro da igreja homossexual. Tem muita gente dentro da igreja bígamo. Tem muita gente dentro da igreja mentiroso, que compra e não paga. Tem muito fofoqueiro dentro da igreja. Tem muito infiel. E quando eu falo infiel, lê-se corrompido. Pessoas que se vendem. Quer conhecer uma pessoa que se vende? Em época de eleição. Se o senhor me der uma dentadura, eu voto no senhor. Se o senhor me der um carrinho de areia, eu voto. Isso aí é corrupção. O cristão não deve aceitar isso. Nós falamos tanto de honestidade, nos vendemos muito fácil. Aceitamos propina. Mas quando nós congregamos, nós consertamos os nossos defeitos. Todo mundo aqui tem defeito. Ninguém aqui é perfeito. Começando do altar, tirando as crianças que são inocentes, nós todos temos defeitos. E nós sabemos que temos. E nós sabemos quais são. Eu sei os meus. Quem fala, não, eu não sei qual defeito é mentiroso, já está aí o defeito, mentira. Eu sei o meu defeito. E eu luto com ele todo dia. Do mundo que eu vim, nós não levávamos desaforo para casa. Do mundo que eu vim era vamos arrumar briga, eu também quero. E eu luto com isso, eu me conheço. Então eu fujo das confusões. Tem gente que se abate. Na hora da pressão chora. E se acovarda, ele sabe o defeito. Nós estamos falando em congregação, o ajuntamento para esforçar. Mas o que está acontecendo hoje são crentes turistas que colocam sua vida em risco. Essa mensagem não é uma ofensa a ninguém. Se nós entendermos essa mensagem,
nós vamos perceber que Jesus está abrindo os nossos olhos. Não vos deixeis de corrigir. Não vos deixeis de ensinar uns aos outros. Isso é o que precisa ser passado, o conhecimento precisa ser passado. O judeu ensinava os seus filhos tudo que Deus havia feito para eles, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Aí houve um período que os pais não ensinavam os filhos. Foi o período mais corrupto e imoral da história bíblica, onde precisou ser levantados os juízes, porque o povo se corrompeu, as gerações não conheciam Deus. E quando nós agimos dessa forma, nós deixamos e impedimos os nossos filhos e netos de conhecer o Deus que nós servimos. Isso é omissão. E é um dos pecados gravíssimos, porque a Bíblia diz: quem pode fazer e não faz, peca. Eu podia estar aqui, mas eu não estou, porque hoje eu estou com uma dorzinha. Pequei, é omissão. Estou falando quem trabalha, não estou falando quem está doente realmente, ou alguém que perdeu um ente querido. Isso é justificável diante de Deus. Eu estou falando de ter saúde, ter disponibilidade, ter tempo e não vir. E essa mensagem do Evangelho, ela foi oculta, porque é uma mensagem que não traz recursos financeiros para a igreja. Prega a salvação, não aumenta a arrecadação. E tem muita gente preferindo se fazer de amigo de todos, para que não falte o recurso financeiro. Tanto ele quanto a igreja, se Jesus voltar, corre o risco de ficar. Estamos vivendo um período de plena hipocrisia. Pessoas que se dizem cristãos, cristão significa pequeno Cristo, imagem de Cristo, quando na verdade nem crente conseguem ser. Sabe quem é o maior crente que existe? Satanás. A Bíblia diz, Jesus falando, o diabo crê e teme. Ser crente é crer, o diabo crê que Jesus é o Senhor, ele não confessa, mas ele sabe quem é Jesus, ele crê. Isso é ser crente. Nós temos que entender que nós temos que ser cristão, imagem de Cristo, pequeno Cristo. Quem olhar para nós tem que ver Cristo refletido. Então tem pessoas que não conseguem nem crente ser, desprezam os cultos de ensino. Para que nós vamos para culto de ensino? Para que nós vamos para culto de oração? Geralmente o culto de oração é no começo da semana. Vocês não imaginam e não fazem nem ideia. O maior culto da igreja não é medido pelo número. O maior culto da igreja é o culto de terça-feira, onde 16, 20, 22 pessoas se reúnem aqui para aprender e orar. Nós tivemos há pouco uma campanha por essa causa que coloca os joelhos. Sabe, o maior culto dessa igreja é no culto de domingo de manhã de Santa Ceia, onde nós estamos aqui, 15, 20 pessoas orando, 1 hora de jejum, consagrando o culto a Deus. Muita gente podia estar e não estar dizendo, mas eu não sou líder. Oração não é só para líder, oração é para todos que querem o socorro, a cura e o refúgio de Deus. Quando alguém da nossa família está mal, nós pedimos oração por ele. Por que a gente só procura oração quando alguma coisa ruim acontece? É igual vitamina, é igual tomar uma vacina da gripe. E às vezes não funciona, você toma já dá uma gripe logo. Mas a vacina é para prevenir a doença, não é? Então por que eu vou esperar o tétano, por exemplo? Por que eu vou esperar me cortar para tomar uma antitetânica? Se ele previne isso. Depois que eu me corto, aí não é mais a vacina, é o soro, que tem uma outra ação no corpo. Só que essa ação do soro é mais dolorosa, porque ela vai confrontar a bactéria, que não era nem para ter entrado se nós tivéssemos tomado a vacina. Prevenção. Então antes que o dia ruim chegue, eu vou orar, porque quando o dia ruim chegar, eu já estou firme em Cristo. Não esperar estar firme quando a luta chega.
quando o dia chega. Então, nós desprezamos isso, mas nós estamos muito dispostos e batemos ponto em grandes eventos, onde virão grandes pregadores, onde teremos grandes bandas, onde nós vamos ter oportunidade para todas as igrejas, e ficar até chato o culto, né? Acaba 10h30, 11 horas, descanso, e as pessoas vão ali já preparar para a oportunidade. Uma coisa triste que eu vi em uma igreja que nós somos, que tinha uma igreja que estava ali, esperou a oportunidade, tentou, virou as costas e foi embora. Isso é falta de respeito. Então ele só está ali para cantar, para sair na foto, para ser aplaudido, mas é isso que nós buscamos. As oportunidades infinitas dentro da igreja. Quando a nossa maior oportunidade é estar numa praça, pregando ao pecador que Jesus Cristo é o caminho. Mas não dá ibope, mas ninguém fotografa, mas ninguém vê. Então eu quero que as pessoas vejam, para que me aplaudam como um grande homem de Deus, ou como uma grande mulher de Deus. Nós estamos buscando os holofotes, enquanto o ministério de Cristo foi no deserto, enquanto João Batista pregava no deserto, enquanto ele estava no caminho das pedras, nós queremos o caminho da glória, e estamos nos corrompendo como cristãos, desigrejados, porque não tem esse papo, estou fora da igreja, mas estou próximo a Deus. Isso é mentira. Quem não congrega não está na presença de Deus. A presença de Deus é ativa e ávida através da congregação. Congregar é um fortalecimento. Hoje eu não estou bem, ora por mim hoje. Hoje eu estou com um probleminha e essa semana preciso resolver. A igreja ora para mim, por favor. E a igreja, quando ora, a Bíblia diz: a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Imagine de 2 ou 3, porque quando 2 ou 3 justos concordarem na terra, está concordando no céu. 2 ou 3, não adianta orar sozinho, não adianta buscar recursos sozinho. Sozinho nós vamos cair. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se quebra. Isso é bíblico. Jesus odeia a unidade. Ele odeia que eu ande sozinho. Porque até o próprio Cristo andou com 12 homens imperfeitos, que ensinava-os todos os dias. Então, nós estamos sempre em busca das nossas oportunidades, sair da foto, mas não nos preocupamos em sermos gratos. Por que nós estamos aqui hoje? Para adorar a Deus. Deus não precisa da sua adoração, nem da minha, porque nesse dia todo a natureza adorou a Deus. Eu tenho um beija-flor em casa, eu fiz amizade com ele. Toda tarde, quando eu vou molhar as plantas, o beija-flor se aproxima de mim e abre as asas, para que eu jogue água e ele tome banho. Todos os dias, sem faltar, esse beija-flor sabe, ele vai molhar a planta e eu vou me refrescar. E nós negligenciamos terças, quintas e domingos, onde a água do Espírito é caída sobre nós e nós sabemos para aliviar as dores que nós sentimos. Se um beija-flor sabe que se ele faltar naquela tarde ele não toma banho, a igreja precisa saber que um culto que eu não venho, eu deixo de receber as misericórdias para uma semana toda sobre a minha vida e família. Não sou eu que estou dizendo, é bíblico. Questionem o que eu falo, mas não tem como questionar o que a Bíblia diz. O que eu falo pode ser questionado, o que a Bíblia diz. São turistas espirituais. Vêm, vão embora, se der eu volto, quando der eu volto, mas nunca se comprometem com o propósito. E o propósito é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para as pessoas crerem, serem batizadas, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, eu tenho que dizer, falar da minha fé, porque eu tenho liberdade para isso. Essas pessoas, elas têm algumas características. Vamos lá, frequência seletiva, nós já falamos aqui. Aparecemos nos cultos maiores e desprezamos os cultos menores. Célula é uma oportunidade
para nós entrarmos nas casas e aprendermos. Mas se ela só vai 10 pessoas, daí tem que multiplicar para não ficar muita gente. Ah não, muito pequeno. Eu vou pregar no céu, ninguém vai me ver. Ah, eu vou cantar na hora da oferta, o povo andando, quem que vai prestar atenção em mim? Meu irmão, ninguém tem que prestar atenção em mim, nós temos que prestar atenção em Cristo, adorar a Ele, exaltar a Ele, somente a Ele, a adoração e louvor. Quem canta, quem prega, pouco importa, o importante é que Ele está aqui, mudando a nossa história a todo instante, a todo momento. Ele está aqui, nós não podemos nos esquecer disso. Então nós nos tornamos consumidores e não servos. O que é um consumidor? Eu vou num restaurante, eu consumo. Depois que você sai do restaurante, você fica para lavar o prato, porque você é consumidor. Você não foi ali para consumir? É pecado isso, pastor? Claro que não, você está pagando, você é consumidor. Se não é self-service, alguém tem que vir te atender. Você vai na feira, na sexta-feira, você vai lá para comer um pastel, você senta. E alguém tem que vir até você, você é consumidor. É todas as coisas para mim, do jeito que eu quero, na hora que eu desejo. Ah, o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão, o crente não. Porque nós perdemos o livre-arbítrio. O que é isso? Livre-arbítrio é na Constituinte, é um direito de todo ser humano. Paulo diz o contrário. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E as coisas que eu vivo hoje, eu não vivo para mim. Estou numa versão mais atualizada, mas para Ele. Nós perdemos o livre-arbítrio. Nós não podemos usar desculpas porque eu sou humano, por isso eu pego, eu sou humano, por isso eu erro, eu sou humano, por isso eu faço. Nós temos que nos controlar, nós temos que nos policiar, nós temos que ter atitudes para nós mesmos, irmãos. Não para os outros. A gente quer muito Cristo para os outros e esquecemos do Cristo para nós, do Cristo na minha vida. Querem ser vistos, elogiados, o seu desejo é apenas receber e não servir. Olha que eu estou muito hoje, irmão. Que palavra, hein? Nossa, que oração. Viu o céu baixinho. O que é o céu baixinho? É chuva? Céu baixinho é chuva. Porque assim como os céus estão distantes de vós, o céu nunca vai se aproximar de nós. Porque o dia que o céu se aproximar de nós, a gente morre queimado pelo sol ou congelado pela lua. Não existe céu baixinho. Existe igreja que se aproxima. Não é o céu que tem que descer, é a igreja que tem que subir com sua adoração diante do trono e dizer: Senhor, não se esqueça de mim, porque sem ti eu nada sou. Tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor tirar as mãos da minha vida essa semana, eu morro. Se o Senhor não estiver comigo, eu estou em risco de vida. Isso está na altura do Deus Altíssimo. Não é Ele descer, porque Ele já desceu nessa terra. O céu já teve baixinho há 2025 anos atrás, quando um homem, o Santo de Israel, o Filho de Deus, se encarnou no ventre de uma virgem, nasceu em uma manjedoura, conviveu 33 anos conosco, morreu e ressuscitou. A partir da ressurreição Ele subiu, e o céu nunca mais vai voltar a descer, porque até quando a trombeta tocar, nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Nessa terra Ele não pisa mais. O céu continua alto, então eu vou até Ele. Então eu vou elevar o meu coração, a minha mente, e vou adorá-lo, para que eu alcance o trono da graça. A Bíblia fala sobre isso. Nosso louvor sobe como perfume. O nosso louvor sobe como perfume suave. Não é Deus que vem buscar o meu louvor. Deixa eu cheirar para ver se está bom. É nosso louvor subindo num coração sincero, numa mente transformada. Buscam emoções. Ah, eu queria sentir um arrepio aqui. Deus do céu, você que sentiu, não? Aí eu vi um anjo passando, aí todo mundo começa a gritar, a igreja entra no frenesi. É um que não tem vida com Deus, que é profetizar no outro. Sabe a maior falta de respeito de um cristão? Está vendo esses líderes aqui?
é um membro querer profetizar para um líder. Isso é antibíblico. Mas quando Deus usa, não, Deus não vai contra a palavra. Assim como o óleo sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão, Deus trabalha na hierarquia. Eu não farei nada sem primeiro consultar os meus filhos profetas. Deus não usa de baixo para cima, Deus usa de cima para baixo. Lógico que você tem potencial. Se souber esperar o seu tempo, Deus vai te usar grandemente. Mas fica quietinho no lugar e vai aprendendo com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas eu não quero descanso, eu quero reboliço. Aí eu acabo profetizando, porque é bonito, é isso que eu mando te dizer, e falo uma língua estranha, e traduz coisas que não tem sentido nem nexo, prometendo casamento para as pessoas, prometendo dinheiro para as pessoas, prometendo cura que Deus não prometeu. Eu conheci uma família que o pai estava doente, lutando contra uma enfermidade. Um pastor que já faleceu chegou na família e disse: fiquem em paz, Deus falou para mim que essa doença não é para a morte. Na outra semana o homem morreu, um filho virou homossexual, o outro desviou, a família desbaratunou, e a palavra que o pastor deu, profecias furadas, envergonham Jesus, não a pessoa. Olha, eu estou vendo aqui um número de CPF. O que edifica ver o número de um CPF? Alguém vier profetizar para mim e falar: eu estou vendo o número do seu CPF. Você quer que eu fale? Não precisa, eu sei que corta. Não precisa não. Para que eu vou querer que revele meu CPF? Tem gente que vem para a igreja e fala assim: ai meu Deus, será que vai revelar que hoje eu fiz isso? Não precisa, você já sabe o que está fazendo. É só pedir perdão, ninguém precisa mostrar o meu erro. Eu sei onde eu estou errando. Mas isso é alturismo, porque o turista não tem compromisso com a cidade ou o país com que ele vai. Eu não tive compromisso com a Itália, nem com Israel. Aqui eu quero ser servido, é lógico. 50, 80 dólares cada almoço é servido com gosto. Até cobra se quiser. Chegamos, foi em Jericó. Já está começando o deserto ali. Aí nós chegamos no começo do deserto, a montanha, e um teleférico assim. Eu falei: nós vamos subir nesse negócio aí. Nossa, o teleférico parecia que aquela corda que puxava assim, poço. E o povo subia. Eu falei: mas é escada. É claro que era escada, eu não subi nesse negócio não. Não, isso aqui é só para quem é da terra. Eu falei: aleluia. Eu não iria. Não, mas Deus falou que a gente vai chegar lá em cima. E Deus falou assim: eu não falei não. Aí quebra aquele negócio, morre, chega lá: o senhor não falou que a gente ia chegar lá em cima? Mas quem falou que eu falei? Foi o fulano ali. Ele falou por ele, não falei, eu não disse nada. Por que eu vou falar que vocês vão chegar lá em cima? Se vocês decidiram subir naquela jossa lá, o problema é de vocês. Vocês colocaram a vida em risco. E a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí eu vou dar 200 aqui na rodovia, quero ver. Naquela curva ali é 40, eu vou dar 200. O carro é meu, quem manda no meu carro sou eu. Aí o carro capota. Chega a moto, sobe lá em cima falando: oi, que graça, que bênção, vou encontrar com o Senhor. Falou: comigo não, você é desobediente. Sai daqui, não te conheço. Mas eu morri pelo Evangelho. Falou: mentira, você morreu porque é hipócrita. Morreu porque não respeitou a lei. Então nós precisamos estar atentos. O desejo é apenas sentir, mas não crescer. Aí eu quero sentir, eu quero que a palavra fale comigo hoje. Aproveite, ela está falando. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco quando aponta os nossos erros. Deus está falando conosco quando nos corrige. Ou você acha que Deus só fala conosco quando Ele fala de bênção? Ou Deus só fala conosco quando Ele muda a sua vida? Ou Deus só fala conosco quando Ele cura as nossas enfermidades? Deus está falando com um povo que vai para o céu. E para entrar no céu tem que ser um povo lavado, remido no sangue de Jesus, que não vive por fábulas, mas segue a palavra, que escuta e gera vida dentro do céu. O perigo de ficar turistando. Não existe a palavra turistando. Eu que inventei. Lucas 8,13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação,
E no tempo da tentação, se desviam. Não tem firmeza, não tem raiz, não tem comprometimento, não tem compromisso com a sua vida espiritual. A luta vem para todos, viu? A tentação vem para todos, pastor, membro, homem, mulher. Tem gente que procura a tentação, né? Tem gente que está tudo bem na vida dele, está tudo bem no casamento dele, ele vai procurar um rabo e sai. Tem gente que está firme no emprego, vai sair para arrumar outro, porque ganha 10 reais a mais. Fica onde está. Fica firme. Está firme na igreja, vou para outra porque eu escutei uma palavra que eu não gostei e nunca vai gostar. E já viu que quem sai da igreja sempre a culpa é do pastor ou dos líderes? O pastor não entende o que a gente está passando. O senhor não pode falar assim. Eu não pode falar. Eu caso se eu quiser. Mas se a pessoa não quiser, eu vou falar do mesmo jeito. Porque o meu ministério não é vendido a uma pessoa, o meu ministério é Cristo. Se é para falar, vamos falar. Mas olha, eu tenho plena certeza que se não fosse para nós ouvirmos essas mensagens, eu não teria vindo para cá. Teria continuado lá em Itapeva, quietinho no meu lugar, onde eu tinha projetos até para a minha vida profissional. Onde talvez a minha vida profissional já tivesse até o concurso que eu vou fazer em novembro, talvez eu já tivesse até atuando em estágios. A pastora trabalhava na escola, ela tinha conhecimentos, então os professores davam dica, talvez eu estivesse até atuando no estágio, como a minha filha, que começou a faculdade agora já está atuando e ganhando muito bem. Eu não precisava vir para cá, mas o Senhor precisava que eu viesse. Por que Ele precisava que eu viesse? Porque essa igreja não queria ouvir uma mensagem dessa se eu não tivesse vindo para cá. Estou dizendo que eu sou o único que prega, eu estou dizendo que para esse momento é o único que tinha para Deus trazer, para essa igreja amadurecer e procurar as coisas do alto, como Jesus mesmo disse. Para de buscar as coisas da terra, não ajunteis tesouro na terra. E eu querendo ganhar mais para comprar um carro melhor. Para que eu quero um carro melhor? Para mostrar para o irmão que eu tenho um carro melhor? Para mostrar para o irmão que o meu carro... Não. Eu não quero um carro melhor. Eu quero ter algo que me leve. Eu não quero ter nada além do conforto de poder fazer a obra. Porque nós precisamos. Nós necessitamos dele na obra. Deixou de ser um luxo. Um carro hoje deixou de ser um luxo. Um carro hoje é uma necessidade. E quem não tem um carro e não sabe dirigir, tire a sua habilitação e depois põe no seu projeto comprar um carro. Porque tem horas aqui, principalmente no final de semana, que se precisar ir para algum lugar, o ônibus demora muito. Pega o carro e vai. Então nós precisamos entender certas coisas. Nós precisamos nos comprometer mais. Não só porque eu gosto. A igreja tem uma grande dificuldade em relação a dízimo. Por quê? Porque isso machuca. Eu sempre penso aqui, por que eu vou dar? Eu não estou dando. Eu estou devolvendo uma parte dele que ele me prestou. E se eu não consigo entender isso, eu sou ingrato. E se eu não consigo entender isso, eu não me converti. Porque a conversão é em todas as áreas. Ela fala da área financeira e fala da área espiritual. E é bíblico, ele instituiu. Ele deixou isso. Não é porque eu não gosto que não é bíblico. E as pessoas estão perdendo a salvação criticando coisas que estão na Bíblia. A orar para quê? Está na Bíblia. Batizar para quê? Está na Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo. Mesmo depois do batismo, nós ainda não estamos salvos. É a vida com Deus que nos fará salvos. Então nós precisamos compreender a Bíblia. Qual é o perigo? Superficialidade na fé. Eles estavam na pedra, não tinham raiz, aí na dificuldade se desviaram. Ou no tempo de sol, a planta seca. Eu estou tentando salvar um pé de manjericão que está. Ele nasceu entre duas calçadas. Eu fui apanhar o bicho como está seco, a raiz não veio. Se eu tirar o manjericão, eu mato ele. O que eu preciso esperar? Chover, amolecer, eu tiro o manjericão e planto na terra. Aí ele ganha vida. Eu salvei salvei o filhote. Quando eu salvei, ele estava verdão assim, estava chovendo, consegui tirar o outro. Eu não consegui tirar porque começou a chover, eu até esqueci. Levei esse pezinho de manjericão, coloquei ele num vaso primeiro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele estava verdão, estava assim. Ele fez assim. Ele murchou. E eu jogando água, eu cuidando, uma terra com humus. De repente o manjericão foi subindo, hoje está bonitão.
Peguei umas folhas dele para fazer um macarrão hoje, está florido, agora eu vou tirar do vaso e vou pôr na terra. Mas o pai dele, o grandão, está lá secando entre as calçadas. Eu preciso tirar o manjericão dali para colocar na terra. Ele vai sentir? Vai sentir. Irmãos, quando nós deixamos o mundo para seguir Jesus, nós deixamos a vida sem compromisso, nós deixamos a vida errada, nós deixamos a vida violenta. Em Cristo nós somos outra pessoa. Por isso que a Bíblia diz que o velho homem não pode gritar em nossos ouvidos, porque nós nascemos de novo pela palavra. Mesmo que nós sintamos, nós precisamos criar raiz, ter firmeza espiritual, porque qualquer vento, a Bíblia diz, no final dos tempos, as pessoas teriam comichando os ouvidos, sendo levadas por ventos de doutrina. Isso aí é um assunto para outro dia. Vamos lá. Fé sem raiz profunda não suporta a perseguição e as provações. Segundo defeito e perigo do turismo: orgulho religioso. Engana-se achando que sua presença alegra o Senhor. Olha, Deus está alegre, eu estou no culto hoje. Aí Deus, o Senhor está aí alegre porque eu vim. Deus fala assim: ao último traquinas do pacote, ao último bis da caixinha, a última Coca-Cola do deserto. Você é soberba. Deus não está nem aí, meu irmão, se eu estou aqui. Sabe por quê? Porque Deus não vê o individual. Deus está feliz porque a igreja está reunida no nome de Jesus para receber as bênçãos dos céus sobre a vida dela. Não é porque eu estou, é porque nós estamos. Essa semana vai ser bênção, porque eu fui à igreja. Talvez eu fui na igreja, mas eu não sou a igreja. Porque a igreja não é ir buscar a Cristo. O apóstolo, se eu não me engano, Tiago diz assim: Tiago ou Pedro? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo. O santuário, não a igreja. Veja isso aqui: santuário fala de intimidade. Não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em. Qual a diferença de em e no? Não habita em, não está com vocês, ele habita em vocês. Ele é dentro. Não adianta andar com o Espírito Santo do lado e não trazê-lo para dentro. O que muda não é andar com o Espírito Santo, é o Espírito Santo dentro de mim. Não saber que ele habita em vós. Quem destruir o templo, o próprio Deus o destruirá. Como que é destruir o templo? É eu sabendo que eu estou com um problema de colesterol e ficar engordando, porque eu tenho que ir aqui esse Ponteiros e dar uma caminhadinha de 10 minutos na cidade, tenho preguiça de ir ali à noite, nos dias que não tem culto, porque eu estou muito cansado, aí o colesterol me comendo. Quem destruir o templo, Deus o condenará. Aqui, a primeira coisa foi Paulo mesmo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Então eu não sou a igreja, só sou a igreja quando o Espírito Santo habita em mim, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então o cansaço não pode me tirar de um culto, nem a doença, porque ainda nessa igreja eu acredito, Jesus cura. Eu acredito. Vocês acreditam que Jesus cura? Se não acreditar, tem que mudar o nome de quadrangular para triangular. Porque quadrangular é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Se eu não creio que ele cura, só Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e voltará. E se ele quiser, ele cura. Não, ele cura. Fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito com letra minúscula, nos meus sentimentos e emoções, os quais pertencem a Deus. Então os seus pensamentos pertencem a Deus. Toma cuidado com o que fica pensando. Toma cuidado com o que deseja.
Porque os meus pensamentos, o meu corpo pertence a Deus. Jesus me cura da diabetes, curo. Aí eu vou lá e compro um bolo recheado de chantilly. Sabe aqueles bolos de aniversário antigamente? O bolo era quase o tamanho desse altar. Como que pode, né? Os bolos diminuíram hoje? Aniversário, um bolinho assim, já vem. Na época que eu era criança, a gente tinha aquele bolo. Tinha umas bolinhas de prata que jogavam em cima, que quando caía na cara a gente mordia. Saía até a alma do corpo. Lembra desse bolo? Por que o bolo diminuiu? Alguém assinou alguma lei? Diminui o bolo? Agora, além de não termos picanha, também temos que ter bolo pequeno no aniversário? Deus não mandou diminuir o bolo de aniversário, mandou? Mas eu tenho diabetes. Eu como um bolo daquele, aí eu passo mal, eu vou para a UTI. Aí na UTI eu fico assim, me tira daqui, eu consegui. Você que se colocou infeliz. Eu tenho colesterol, mas hoje eu vou fazer um feijão gordo, pé de porco, rabo de porco, orelha de porco, coxa de porco, pano de porco, banho de porco, aquele feijãozão gordo, aquela gordurona branca, assim, eu pego o canudinho, aquela gordurona entrando nas minhas veias, no coração já entupido, de repente uma dor, acho que é infarto, me salva Deus, me salva Deus. Eu falo, mas você que comeu a gordura, filho. Quem destruir o corpo, será culpado por Deus. Isso tudo está dizendo a respeito dos perigos que corremos. Orgulho religioso. Eu não me alegro por estar pregando hoje. Eu me alegro porque era um drogado, viciado em cocaína, que não tinha nome, não tinha história, não tinha moral, não tinha nada. E hoje prego o Evangelho pela misericórdia de Deus. Significa que Ele me tirou das drogas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Por Ele. Amém? Outro perigo, distanciamento do corpo de Cristo. Perde a comunhão. Estagnação espiritual, nunca cresce, nunca amadurece na fé. É sempre um menino, uma criança. Adulto com mente de criança significa que tem problemas de desenvolvimento. Não é verdade? São crianças que não crescem. São os nossos pessoas tem uma sigla para isso. Os autistas, as pessoas com síndrome de Down, são crianças. Se eu sou um adulto e eu digo que eu tenho a normalidade raciocinal e a normalidade física, a gente precisa saber até o que vai falar hoje. Amanhã está preso. Se eu me considero tão normal, eu preciso ter crescimento intelectual. Eu preciso saber o que é errado. Cavalo vem, defeca aqui, eu falo alface e vou comer. Ninguém rasga dinheiro, irmão. Se eu tiver 100 contos, você rasga. Nós não rasgamos dinheiro. Nós não comemos fezes. Significa que nós temos estrutura psicológica, nós sabemos que estamos sozinhos. O grande problema é que quando eu não me comprometo, eu não cresço, eu só vejo a culpa dos outros. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano, a culpa é do som. Poder desligar o som numa hora dessa? Por que eu vim? A culpa da minha esposa que me trouxe. A culpa do meu pai que me trouxe. Ele nem estava de boa hoje. Mas, de repente, vamos para a igreja, vamos agradar meu pai. Deu. Tem sempre alguém culpado, mas sabe onde começou isso? Adão, por que você comeu o fruto? O senhor quer saber mesmo? A culpa é da mulher, eu estava de boa. Eu pedi mulher para o senhor. Eu falei assim, Deus, eu quero mulher. Eu falei para o senhor que eu quero mulher. Porventura, a mulher que o senhor me deu, o senhor me botou nessa encrenca, eu estava de boa no jardim. Eu sozinho não comeria esse fruto, mas a mulher que o senhor me deu, me dá outra. Olha o que o senhor fez comigo. Ele culpou Deus porque por Deus ter abençoado ele.
Aí chega aí Eva, culpa é da serpente que o Senhor criou. Por que mandou criar cobra? Criasse um coelhinho só. O coelhinho não vai fazer isso comigo. O Senhor que criou a cobra. Aí chegou na cobra, o diabo tinha ido embora, a cobra não podia condenar ninguém. Quem mais sofreu não foi a mulher, foi a serpente. Você vai rastejar no pó, você vai comer pó sua vida inteira. Por isso que tem cobra hoje, quando vê assim, tem cobra. Tem um amigo meu que fala assim: se você passar com o carro em cima da cobra, volta e mata. Porque ela vê a placa do seu carro, ela vai até na sua casa. Eu falei assim: nossa, é GPS? Você chega lá, cascavel machucado na porta da sua casa. Um foi jogando para o outro. Se Adão falasse assim: pois é, Deus, é verdade, eu estava distante, perdão, o erro foi meu, porque eu não estava dando cobertura espiritual para minha esposa. Se Eva falasse: a culpa é dele mesmo, Deus, eu errei, foi ele mesmo, eu estava sozinha lá, com a dona chegou no dia, Eva, eu fui me afeiçoei a ela, que ela foi muito amiga, ela foi delicada, cobrou na gentil, cobrou na amizade, fez amizade, foi o quê? Ela deu 3 beijinhos em mim, eu me afeiçoei a ela, Deus, porque ela falou que ela é minha amiga. E tem muito amigo hoje que é uma cobra, né? Não foi amizade realmente. Então, distanciamento do corpo de Cristo, perdeu a comunhão, estagnação espiritual, é preciso crescer. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu comia como menino, mas agora eu sou homem. Eu preciso comer como homem, pensar como homem, decidir como homem, ter responsabilidade de um adulto. Nenhum ser humano aqui vive de mamadeira. A partir de agora ninguém mais almoça, janta, nada. Mamadeira para todo mundo. Mamadeira de manhã, mamadeira. Os adultos aqui agora só de leite. Vocês só vão viver de leite. Chega, não tem mais comida. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Mas também não pega feijoada e dá para a criança morre. Ele está dizendo: vocês amadureceram, precisam agir como adultos. Deixem de ser meninos. Deixem de ser inconstantes. Deixem de ser crianças. Vocês sabem o que tem que fazer. Vocês sabem o que é preciso ser feito. Não botem desculpa porque não fazem, não. Porque vocês estão aprendendo da minha palavra. E a minha palavra, toda palavra que sai da minha boca, a Bíblia diz que ela vai ser cobrada de nós. Um dia nós vamos estar diante de um telão e ele vai perguntar: você ouviu isso? Ouvi. E por que não fazia? Porque eu não concordava. Eu não achava certo. Eu não achava justo. Mas você é maior do que eu? Não. Então aparta de mim que eu nunca te conheci. Vai para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu ia na igreja, Deus, mas eu não te conheci. Mas quando não, eu falava em língua, lava cheia. Pulava, batia o pé no chão, dava 3 de língua. Ia para lá, ia colocar no manto. O senhor não viu quando eu rolava no manto? Vem cá que eu vou te enrolar no manto, vai queimar mais fácil lá no fogo. Deus não está preocupado se nós estamos aqui. Deus está preocupado se nós mudamos aqui, se nós nos transformamos aqui. Então nós precisamos sim nos alimentar dele. Mas pastor, como eu vou descobrir o contrário? Que nós somos chamados ao compromisso. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, não é obrigado. Nenhum de nós é obrigado a se converter. É se quiser. Nós queremos verdadeiramente ser discípulos de Cristo? Amém. Olha lá os conselhos. Negue-se, renuncie à sua vontade, renuncie à sua preguiça, renuncie à sua soberba, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, para de reclamar da vida, para de reclamar do que eu não te dei, e agradeça pelo que eu já te dei. Tome a cruz. Não fica reclamando de situação que você mesmo escolheu. Alguém aqui foi obrigado a casar? Levanta a mão. Meu pai pôs a arma na minha cabeça e falou: casa com fulano. Alguém aqui foi obrigado? Quem escolheu com quem casar aqui? Levanta a mão. O resto ninguém escolheu, não foi obrigado pelo pai. Quem escolheu com quem casar olhou e falou assim: nossa, que era para mim. Levanta a mão. Até os viúvos para levantar a mão, porque vocês escolheram. Nós escolhemos com quem casar, né? Então para de reclamar do cônjuge. Agora, meu marido é um casado. Minha esposa não cozinha. Minha esposa é misericórdia. Foi você que escolheu. Aguenta. E não tem essa de separação. E mesmo que se divorcie, onde é que a Bíblia autoriza segundo casamento?
vai ter congestionamento na porta do inferno, porque a Bíblia diz: quem casar com a repudiada comete adultério. Quem casar com a repudiada comete adultério. Quem repudiou casar com a outra, já pensou lá no inferno? A matriz encontra com a filial e fala assim: ué, você por aqui? Não, eu só estou aqui por sua culpa que pegou meu marido. Aí o marido pro outro fala pro filial, fala: você aqui, ó, mas eu só estou aqui porque você pegou minha esposa. Dançou mais 4. Entrei de gaiato nessa história. Casamento é coisa séria, é aliança, é voto. Deus não quebra aliança. Sim, é para a vida toda. Ah, não gostei do arroz. Ah, não gostei disso. Problema é até que a morte separa. E não adianta fazer campanha de oração para morrer, não. Porque ele não vai ouvir. Quanto mais pede a morte, mais Deus dá saúde. O Adão reclamou, teve que ficar com Eva por 600 e poucos anos. E se reclamar muito, Deus dá 300 anos de vida para cada um, para aguentar ali. Se com 30 já é chato, imagine com 200. Tá bem galinha, não. Tira a fralda e joga no outro. Casou por escolha. A única coisa que nós não escolhemos são filhos. Nós não escolhemos filhos, mas cônjuge nós escolhemos. Reclama do carro, mas não quis aquele carro, não era bom aquele carro. Para de reclamar. O que eu faço? Arrume, caça nele. Mas por que ele quebra todo? Você escolheu errado. Aí eu falo e me jogo em cima, bem feito. Fica pagando para consertar. Porque escolha precipitada. Um dia eu comprei um, nem foi Deus que me mandou comprar. Voltando para Jacareí, o pastor me oferece um Corsa. Olha como é bonito, mostrou foto, eu falei para você: nosso número, quase não cabia nós dois no Corsa. Na época eu estava bem gordo, eu estava com hipotiroidismo muito avançado, eu fiquei gordo. Aí a pastora, ela estava sempre assim, né? A gente andava, o Corsinho não subia morro. O Corsinho pedia força em morro. Eu falei: é de Deus, olha o potência do motor. Aí um amigo meu me falou: pastor, devolve esse carro. Aí jamais foi Deus que me deu. O que aconteceu? Quebrou a barra de direção, nós entramos no poste, quase morremos, quase matamos 3 crianças, perdemos o carro, tivemos que continuar pagando, e o carro nem o nosso nome foi. Por quê? Porque, mas Deus não deu. Não foi Deus que deu. Com campanha de oração, para de orar, escolhe melhor. Os solteiros aqui, vocês têm a opção de escolher, então escolha melhor. E outra coisa também, eu falo 53 anos de idade. O que tem de burro velho querendo casar com um cabrito não? O contrário também não dá certo, porque de uma hora a máquina vai falhar. A menina tem 20, o tiozão tem 60. Esse aqui, esse cara é bom, só da raizão da raça. E por isso que tem muito chifrudo no mundo. Por isso. Porque que se meter onde não aguenta, porque se meter onde não vai, escolha errada. Nós escolhemos e depois ficamos reclamando assim: dor de cabeça, misericórdia. Escolhemos errado. Aqui Jesus está falando: toma sua cruz. Seja meu discípulo e não budista. Ouça a minha palavra todos os dias e não quando der. Estar presente na rotina da fé, nos cultos simples, não almejando apenas ser visto, mas servir. Servir como? Servir com amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Tudo está na Bíblia, eu estou mostrando na Bíblia. Porque vós, irmãos, comunidade, fostes chamados à liberdade. E não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Não aproxime-se das pessoas pelo dinheiro que elas têm. Não aproxime-se das pessoas em troca de alguma coisa. Se aproxime das pessoas para amá-las como elas são, da maneira que elas são. Se tiver dinheiro, ame. Se não tiver, ame da mesma forma. Ame o empresário, mas ame o mendigo. Ame o homem e a mulher, mas ame o homossexual e a lésbica. Ame a criança, ame o adulto. Corrija-se
corrijam-se entre vós, corrijam-se, porque a Bíblia tem um versículo, eu não marquei agora, mas ele diz: é melhor ser corrigido em casa do que fora. É melhor que vocês se corrigirem dentro da igreja do que nas praças públicas ou redes sociais. Então nós estamos falando aqui agora, queridos, de servir um ao outro. Nós nos servimos uns aos outros. Hoje, se eu estou pregando aqui, significa que eu sou menor do que vocês. O garçom é maior do que quem é servido? Você vai num restaurante, o garçom é maior do que você? Não, você é maior, você está pagando o salário do garçom. Então o garçom, ele é o meu servo. Aqui eu sou servo da igreja. Eu estou servindo a igreja com a palavra. Talvez você tenha uma palavra até melhor do que a minha, mas talvez não tenha coragem de falar aquilo que precisa ser falado. Então Deus escolhe um para servir ao outro. Eu estou servindo a vocês como corpo de Cristo. Eu não sou maior do que vocês, não sou melhor do que ninguém, não sou estrela, porque estrela também morre. Um dia um dos meus pastores perguntou para um obreiro meio soberbo: porque a gente precisa brilhar. Falou: quer brilhar? Quer ser estrela? Quero. Morre e vai para o céu. Estrela está no céu, morre então. Quer uma coisa? Todo mundo aqui quer ver Jesus? Amém? Amém. Jesus tem uma coisa. Quem quer ver Jesus um dia face a face, fala amém. Amém. Morrer, quem quer? Para ver Jesus tem que morrer. Eu não tenho pressa em ver Jesus, porque tem muita tilápia para ser pescada. Tem muita prainha para conhecer. Tem muita alma para ganhar, então não tenho pressa. Se você quiser me levar, amém, mas se puder me deixar aqui, eu vou seguir me incomodando. Uns me odeiam, uns me amam, uns beijam, outros abraçam, outros tem desejo de mandar até matar. Não dá matar para você. Não tenho pressa. A vida é bela, mas a eternidade vai ser muito mais bela, mas eu não tenho pressa. Agora, se for a vontade de Deus, eu tenho que estar preparado. E por último, eu preciso participar ativamente do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Cristo é a cabeça. Esse dedo é o corpo? Esse dedo é o corpo? Ele não é o corpo. Ele faz parte do corpo. Essa perna é o corpo? Mas ela é importante. Esse nariz é o corpo? Funcionando, ele é importante. Essa orelha é o corpo? Não faz parte. O apêndice é o corpo? O apêndice é extensão, faz parte. O apêndice não, tanto é que ele não é nem importante para o corpo. Sabe o que é apêndice? Apêndice é a caixa de gordura. Você come um tomate, a semente vai para lá, uma hora ele estoura. E se ele estourar, ele contamina. Apêndice precisa ser tirado. Eu acho que ao nascer nós já deveríamos fazer cirurgia para retirada. Não serve para nada. Não serve para nada, a não ser para estourar e ser retirado. É a única coisa que está no corpo que não serve para o corpo, precisa ser tirado. O que o senhor quer dizer com isso? Eu prefiro ser um dedo inflamado do que um apêndice saudável. Eu prefiro ser cabeça de lagartixa ao invés de rabo de dinossauro. Então nós precisamos entender que eu não sou corpo. Eu sou parte do corpo. E se eu estiver doente, o corpo todo vai sentir. Mas eu não sei o que é. Não sei mesmo o que é, mas geralmente umas 6, 7 vezes no ano esse dedo inflama. E ele fica desse tamanho. Não sei o que é. Não é nada assim, surge do nada de dentro para fora. E dói. Dói demais. Para dormir incomoda. E ele lateja. Só que não pode apertar a inflamação, senão você esparrama a inflamação. Mas tem uma hora que ele se concentra e começa a sair a inflamação. Aí a gente põe a mão, a inflamação sai, a dor começa.
se eu estiver inflamado, todos vocês vão sentir. Se o irmão estiver inflamado, todo o corpo vai sentir. Por isso ele diz, cuide um dos outros. A Bíblia diz assim, suportai um ao outro. Suporta por causa do... Mas suportar não é tolerar. Suportar é isso aqui, ó. Isso aqui, eu operei no joelho. Isso aqui é meu andador. Então ele está me dando suporte. Suportar é dar suporte. Não deixa o irmão cair. Não deixa o irmão desistir. Vai na corrente. Dá um tempo. Mas restaura. Igual mãe e filho, mãe, pai e filho. Corrige o filho. Mas não deixa ele cair. Restaura. Você pode salvar o seu filho. Suporte esse aqui, ó. Eu tenho que ser base para o meu irmão não desviar. Eu tenho que ser base para o meu irmão não cair. E se ele cair, eu tenho que pegar e colocar de pé e conduzi-lo. É isso que a Bíblia está dizendo sobre suportar um ao outro. E que nós possamos entender na mensagem desta noite. Deus não nos chamou para sermos turistas, mas embaixadores do seu reino. O verdadeiro cristão não vive apenas de eventos para ser visto, lembrado ou fotografado, mas uma vida de oração diária, servindo e adorando. Seu compromisso com Cristo é contínuo e constante, não apenas quando quiser, quando estiver bem, quando puder ou quando der. Quem vive como turista nunca constrói nada para o reino e nada no reino de Deus. Se nós estamos construindo algo no reino, e o que nós construímos no reino é a salvação da nossa família, nós precisamos ser firmes com Jesus. Pastor, eu não tenho direito a um descanso? Tem. O que eu digo aqui? Vocês que trabalham, quando tiverem férias, pegue a esposa, pegue os filhos, vai viajar. Relaxa a cabeça, porque em cada período de 12 meses eu tenho um período de férias. Porque isso foi comprovado por psicólogos, que a nossa mente suporta 12 meses de pressão. Porque tem pastor oprimido e depressivo. Porque pastor, ele nunca para. Mas todo pastor tinha que ter pelo menos 10 dias no ano para parar. Mas a gente sai de férias 10 dias, sabe o que acontece com a gente? Vai para outra cidade, fala, vou quadrangular aqui, acho que eu vou vir no culto essa noite. Um dia eu fui para Caraguá, falei para o pastor, eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de igreja. Não estou desviado não, mas estou de férias. Aí passamos um dia, ela confundiu o protetor com bronzeador, o sol queimar na mão, estourar na mão, ela compra o protetor do fator mais alto. Bronzeador, do fator mais alto. Não é assim? Primeiro dia, a gente ia ficar 15 dias no litoral. Primeiro dia eu cheguei, o sol começou a fazer assim. Falei, nossa, está esticando. Está diferente esse protetor. Passa mais aqui que não pegou não. Só estava branco no sovaco e na virilha. O resto estava. Gente, mas queimando. Quase deu queimadura. Eu estava mulato já. Eu olhava e falava assim, meu Deus, logo no primeiro dia. Usava uma bermuda que pegava. A ideia também, a bermuda pegava. Eu estava queimado e com passadura. Sem dinheiro. Chegamos com umas latinhas na praia. Provavelmente vem dessas latinhas, roubaram a gente. Aí nós descobrimos quem roubou. Vimos que ele tinha 3 sacão de latinha. Vamos lá e pegamos dele também. O pé que corre. Quem ia correr cedo? Não quero saber disso. Primeiro dia queimou a televisão. Aí nós passamos falando assim, não, tem uma igreja no bairro perto aqui, né? É aqui perto, né? O bairro Porto Novo, a gente conhecia a igreja, eu ouvi falar. Igreja bonita, cara. Aí perguntando para alguém, a igreja fica onde?
Nada, moço, dá para ir a pé. Vamos a pé. Queimado, assado, indo para a igreja não chegava não. Cheguei na igreja e falei assim para ela, não fala que sou ela nem falou que era uma oportunidade de mim. Fui pro banheiro, a primeira coisa que eu fiz, arranquei perto e fiz no bolso, não estava dando. Estava tudo assado a perna assim. Aí chega uma mulher que eu não sei de onde me conhecia. Eu não sei se você é academia, Aí ela fala para o pastor, você está com a credencial, assim. Eu fiquei lá, aspirantes, né? Vem aqui cumprimentar a igreja. Eu sentei no último banco. Não me perdi. E lá dentro fala assim, por que eu vim assim? Acho que o pastor falou assim, nossa, é estrela mesmo, não quer chegar logo. Boa noite, paz seja convosco. Estou muito feliz em estar aqui. Deus abençoe, pastor. Para voltar, ó. Meus irmãos olhando, isso deve ser da roça esse aí. Nunca mais eu fui de férias visitar uma igreja. Depois daquela assadura, no outro dia ligamos para o meu cunhado, vem buscar a gente. Não dá para ficar aqui não, muita tribulação. Muita tribulação. Nós em 15 dias nós passamos 7 dias só. Perdemos 7 dias nas férias. Por quê? Porque nós nos precisamos. O senhor quer dizer com isso, pastor? Tome atitudes em relação à sua vida com a cabeça fresca. Lembrando que você pertence a um corpo. Não sofra sozinho. Eu preciso de uma oração em casa. Então, comigo, nós vamos lá. Eu preciso que alguém venha fazer uma oração aqui na minha loja. Nós vamos lá. Mas, irmão, eu não tenho bola do cristal. Irmão, que está precisando de uma oração, vamos lá, orar por você precisando. Eu não uso turbante, eu não tenho bola de oração. Se você não falar, depois não adianta ficar bravo. Pastor, não veio aqui, cara. Eu não sou pastor que fica na casa das pessoas só para comer. Eu não vou na sua casa na hora do almoço, não vou na sua casa na hora da janta e não vou à noite. Nós não vamos. Fiquei muito feliz, eu encontrei com o sobrinho da irmã Alzira na feira. Eu olhei, se não conhecia, ele estava bem melhor. Eu falei, cara, pastor, e aí? Melhorou? Falou 50%. Eu falei para ela assim, melhorou 50%, tá assim, se melhorar 100% vai sair voando. O homem estava bem melhor, mais corado. Aí ele falou, vocês foram lá em casa, lembra? Eu falei, lembro. E nós demos uns conselhos, trocou de remédio. Às vezes eu preciso de oração. Está melhorando. E eu fico feliz com isso. Nós vamos orar, está indo à igreja, eu fico feliz com isso. Mas nós precisamos sim aconselhar o corpo, mas o corpo precisa estar em comunicação. Porque nós não sabemos o que você precisa e se você está bem ou não. Não adianta reclamar se você não se comunicar. Então aqui, queridos, vamos deixar de fazer tudo isso. Aproveite enquanto temos saúde. Aproveite enquanto estamos vivos. Usando novamente os irmãos que se foram. Hoje os filhos estão chorando. Porque não terão mais a presença física dos pais. Mas eu tenho certeza que todos eles estão esperando o dia do reencontro. Porque todos nós que morremos em Cristo, não é um adeus, é um até logo. Então os entes queridos nossos precisam partir em Cristo para um dia nos encontrarmos na glória. E não adianta ser religioso, tem que estar convertido. Deus abençoe as pessoas de casa. Nem doeu tanto a mensagem que o Senhor passou a nós. Tem um hino que